Amém. Deus é bom. Bem, querido, só lembrando também que toda segunda-feira às 6:30 da manhã nós estamos tendo devocional. Então, caso você queira passar aqui, ter um tempo de oração com a gente, vai ser uma bênção. Toda segunda pela manhã temos esse tempo aí de oração. Amém? Em nome de Jesus. E sem ser nesse sábado, no outro, nós vamos ter o culto das mulheres também. Vai ser céu na terra, vai ser poderoso em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Repita comigo: eu amo a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22. Em nome de Jesus. Amém? Antes de nós entrarmos no texto de Lucas, eu queria ler com vocês um versículo que está no Salmo de número 34, verso 17. Salmo 34, verso 17. A palavra de Deus diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, vamos orar. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, Deus. Oramos te pedindo, Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Que haja um fluir da tua palavra, Deus, que vidas venham ser edificadas, pessoas venham ser transformadas. Nós oramos, Pai, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Pai, porque nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai tem alimento, na casa do Pai tem nutrição, na casa do Pai tem direção. E nós oramos, Senhor, que a tua palavra venha ser uma palavra rema, uma palavra, Senhor, não de persuasão humana, mas uma palavra do teu trono, Pai. Que o Senhor venha alimentar o seu rebanho no coletivo, mas sobretudo também o Senhor venha trazer uma palavra que toque cada um de nós na nossa individualidade, Pai. E que sobretudo o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Queridos, é tão interessante que quando nós lemos esse versículo, nós percebemos que Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Quando nós olhamos esse versículo, nós vemos que Deus é um Deus que nos dá livramento. Constantemente o Senhor tem manifestado a sua graça, nos livrando de tantas circunstâncias, de tantas situações, de tantas coisas ruins que tentam acometer a nossa vida. Eu não sei você, mas quando você vinha para cá, provavelmente Deus te deu um livramento. Em todo tempo Deus está nos livrando, Deus está nos guardando. Em todo tempo Deus está evitando circunstâncias e obstáculos que podem nos destruir. É tão interessante que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova toda manhã. E as suas misericórdias não tem fim, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, queridos, se você está aqui hoje, é porque a misericórdia do Senhor tem alcançado a você. Se você está aqui hoje, é porque a bondade e a fidelidade do Senhor tem alcançado a sua casa. Se você está de pé, é porque o Senhor tem te livrado de todo o mal, é que o Senhor tem guardado a sua vida, é que o Senhor tem guardado a sua entrada, a sua saída. O nosso Deus é um Deus que nos dá livramento. Tem livramentos que você nem percebe, querido, mas há situações que você está passando, e naquele lugar que seria um lugar aonde você ia cair, Deus enviou um anjo para te livrar de todo o mal. E o tema dessa mensagem é exatamente isso: o Deus que nos dá livramento. Quantos aqui estão vivendo o livramento do Senhor? Diga glória a Deus. E eu gostaria de entrar nesse contexto de Lucas capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 31. Acompanhem comigo o texto que diz:
Simão, Simão, Satanás pediu vocês para como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto contigo para a prisão, morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, respondeu eles. Presta atenção. Nós sabemos bem o contexto do texto ao qual nós acabamos de ler. Pedro, como nós já falamos aqui em tantas ministrações, e você sabe disso, ele era um discípulo impetuoso. Ele era um discípulo impetuoso, posicionado, e pelo fato dele ter essa questão de ser impetuoso, de se posicionar, muitas vezes ele trocava os pés pelas mãos. Às vezes ele dava uma palavra que era aquela palavra. Às vezes ele falava no tempo certo, na hora certa, o que era certo. Mas ao mesmo tempo também ele falava o que era errado, na hora errada, do jeito errado. E diversas vezes Jesus tinha que corrigir Pedro. E Pedro, a grande questão de Pedro, por ele ser impetuoso, posicionado, por ele talvez dar um passo à frente, às vezes sempre de se posicionar diante de algo que precisava ser feito, ele pensava que estava pronto. No coração de Pedro ele pensava: olha, eu estou pronto. Não é à toa que os versículos anteriores vão dizer que eles estavam falando de quem seria o maior. E Pedro era esse discípulo que pensava: olha, eu estou pronto. Os outros podem abandonar o Senhor, mas eu, Senhor, eu não abandono. E Jesus, sabendo do coração de Pedro, Jesus, ele traz essa palavra ao coração dele. Ele vai dizer: Simão, Simão, ou Pedro, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Presta atenção. Satanás havia pedido para peneirar os discípulos, e Pedro está ali diante de Deus, diante de Jesus, na realidade, pensando: eu não vou abandonar, eu não vou deixar. O que Jesus está dizendo: olha, se eu não intercedesse por você, Pedro, a sua fé desfalecia. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você quer saber de uma coisa? Você está se achando demais, baixa a sua bola, que nem convertido você é ainda. Você andou comigo, mas nem seu coração se converteu ainda, Pedro. Quando você se converter, aí você vai fortalecer os seus irmãos. Pedro está achando que ele é o melhor crente. Pedro está achando que ele é o bambambam, que ele é o bom. Jesus está falando: Pedro, nem crente você é ainda. Você ainda vai se converter, mas você vai ter que passar pela peneira. Presta atenção. A peneira veio para Pedro. Entenda uma coisa, olha o que Jesus está falando para Pedro. Jesus poderia falar: Pedro, olha, Satanás pediu para peneirar vocês, mas não, fique tranquilo, Pedro, fique de boa, eu já orei, não vai haver peneira. Fica tranquilo, Pedro, eu já orei e falei: Satanás não vai peneirar nenhum deles. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando isso. Jesus está falando: Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei, não para que a peneira fosse tirada, eu orei para que você se mantesse firme no meio da peneira. Eu orei para que a sua fé não desfaleça.
Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, querido. Talvez você está se sentindo sendo peneirado. Sabe o que é a peneira? A peneira é quando a peneira, se você coloca ali, vai peneirar o trigo. O trigo é jogado para um lado, para o outro, é sacudido, jogado para o alto. Tudo sai fora do lugar. Pastor, eu estou sentindo uma peneira na minha vida. As coisas estão fora do lugar. Eu não estou entendendo nada, pastor. Mas eu vim te dizer nessa noite: há um Deus que te concede livramento. Há um Espírito Santo que intercede por você diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Ah, pastor, mas tem peneira. Mas a sua fé não vai desfalecer. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, a peneira vai vir, a dificuldade vai vir. Pedro, você vai ser jogado para um lado, para o outro. Mas entenda, Pedro, eu já orei, e a sua fé não vai descer. Queridos, Ele pode nos livrar da situação, mas Ele é o Deus que nos livra no meio da situação. No meio da situação. Pensa bem. Qual é essa peneira que Pedro está passando? A peneira de se deparar consigo mesmo. A peneira de entender que ele não era o que ele pensava que era. A peneira vem. Jesus está falando: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E o que de fato acontece? Porque quando vem alguns, Pedro vai dizer: olha, eu não conheço ele. E vem outros e fala assim: nunca estive com ele. E Pedro nega pela 3ª vez. E um dos evangelhos fala que quando Pedro negou a 3ª vez, em um momento Jesus passou, eles levando Jesus perto de Pedro. Os olhos de Pedro cruzam com os olhos de Jesus. E agora Jesus olhando para Pedro, Pedro olhando para Jesus. Mas os olhos de Jesus não são os olhos: te falei, eu não te falei que você ia cair, eu não te falei que você ia negar, não. Os olhos de Jesus são os olhos: olha, eu sei que você me negou, mas eu ainda te amo. Eu sei que você me negou, mas ainda tem um propósito. Eu sei que está difícil, Pedro, mas você não vai desfalecer. Presta atenção. O mesmo Espírito que tentou ceifar a vida de Pedro foi que ceifou a vida de Judas. Pedro está ali num dilema: eu não presto para mais nada, eu não presto para pregar, eu não presto para viver isso. Eu vivi 3 anos da minha vida, mas eu entendo, eu não sou esse escolhido. Portanto que depois você vai ver lá, que ele vai voltar a fazer o quê? Pescar. E quem que vai lá restaurar Pedro? Jesus. Talvez você está aqui e você está decepcionado com você mesmo. Você falou: não dá mais, eu abro mão do propósito, eu abro mão do chamado, eu entendo, eu vou viver da forma com que eu quero viver. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o meu propósito continua para você. Sou eu que restauro a sua fé. Ainda que você me negou, sou eu que te digo: você me ama. Se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Volte para o propósito e não desfaleça na fé, porque eu sou o Deus que te concedo livramentos. Ele nos dá livramento. Presta atenção, querido. Nós estamos chegando no meio do ano, verdade? Quase lá. Mas quantas vezes em 2026, não precisa levantar a mão, você já não pensou em desistir? Quantas vezes ainda esse ano você não pensou em largar tudo? Quantas vezes em alguma área da sua vida você não pensou: vou chutar o balde? Mas sabe de uma coisa, querido? Há um Deus que tem guardado você. Há um Espírito Santo que está intercedendo por você diante do Pai.
O livramento nem sempre vem com ausência de lutas, mas o livramento é a preservação da alma durante a batalha. Entenda uma coisa, querido: nós não estamos isentos de sermos jogados na cova de leões. Nós não estamos isentos de sermos jogados na fornalha ardente. Mas ainda que nós venhamos ser jogados nas covas dos leões, na fornalha ardente, há uma promessa sobre nós: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se é na cova dos leões, Ele é o Deus que fecha a boca dos leões. Se é na fornalha ardente, Ele é o quarto homem da fornalha. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele estará comigo. A promessa dele não é nos livrar de tudo, mas a promessa dele é estar conosco em todas as coisas. Ele prometeu. Ele é o Deus que nos Ele se faz presente. Sabe por que você não desfaleceu? Sabe por que, Sandrinha? Porque Ele te concedeu o livramento. Sabe por que você não desfaleceu, Lucas? Porque Ele tem guardado a sua vida. Sabe por que você não desfaleceu, Maurício? Porque Ele tem recalculado a sua rota em cada tempo. Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que diz: eu tenho propósito, eu tenho sonhos, e eu velo para o cumprimento da promessa. Presta atenção, querido. Não precisa nem falar quantas circunstâncias, acidente poderia ser, não está aqui mais. Mas se você está aqui respirando esse ar, querido, sabe o que significa? Tem propósito de Deus para você nessa terra. Tem propósito de Deus em você, através de você, e vai se cumprir em nome de Jesus, porque Ele é aquele que intercede por cada um de nós. Agora caminhe comigo em Atos, capítulo de número 16. Atos 16, nós vamos ler a partir do verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira na fronteira da Mísia, tentaram entrar em Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve um sonho, uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Preste atenção. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele havia se preparado junto com os seus amigos para fazer aquela viagem missionária. E ele tentando pregar em uma determinada cidade, o Espírito Santo os impediu. Eles querendo ir para outro lugar, Jesus impede eles de ir. A resposta de Jesus para eles é: não. Não entre, não vá. Presta atenção. Paulo estava fazendo uma coisa boa ou ruim? Boa. Ele estava querendo pregar o Evangelho. Ele estava querendo anunciar o Evangelho naquele lugar. E o Espírito Santo falou: não.
Queridos, os maiores livramentos de Deus para a nossa vida vêm com a palavra não. Quando Deus fala não, Ele está te dando livramento. Ah, pastor, mas é uma coisa boa. Pastor, mas eu quero tanto. Ah, pastor, mas eu já orei, eu jejuei. Mas a resposta é não. Ah, mas Deus, por que não? Sabe por quê? Porque Ele é aquele que enxerga depois da curva. Ele é aquele que vê o que você não vê. Ele é aquele que está no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E se Ele disse não, você pode nem entender, mas Ele está te dando livramentos. Ele está te concedendo livramento. Ah, mas eu queria tanto para aquela cidade, eu queria tanto para aquele lugar, e de repente aquilo que você pensava que era um sim, o Espírito te dizendo, não é para ir, é para ficar, não é para fazer, não é para fazer dessa forma. Ele está te protegendo, Ele está guardando o seu coração, porque Ele sabe o seu futuro. Presta atenção, nós somos cheios de estratégias, sim ou não? Planejamentos, e é bom se planejar, mas entenda uma coisa: por mais que nós nos planejamos, a última resposta vem de Deus. Nós podemos fazer o melhor planejamento, mas nós nunca vamos estar preparados para o de repente de Deus. De repente Ele faz, de repente Ele muda, de repente Ele transforma. Ele é o Deus Todo-Poderoso, querido. Então, se tem algo que nós precisamos colocar, é todos os nossos planos diante dele e dizer: Pai, é a sua vontade, é da sua vontade, é o seu propósito. Presta atenção, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Gabi, você acha que Paulo era um cara estrategista, sim ou não? Você acha que ele era um cara organizado, sim ou não? Já estava tudo organizado, a rota já estava traçada. Nós vamos em tal cidade, depois nós pregamos aqui, ficamos um tempo lá, passamos em tal lugar e vamos pregar em tal lugar. E quando ele pensou que ia, o Espírito Santo falou: não, não é o tempo, não é a hora, não é para entrar. O que Paulo sabia que ia acontecer naquele lugar? Não sabia de nada. Ele não sabia o que ia acontecer, mas Deus sabia. Tem lugares que Deus está te falando: não, você não precisa saber, você não precisa entender, você só precisa obedecer. Não é sobre entender, não é sobre, eu preciso saber, não é sobre obediência. Se Ele falou não, obedeça. Sabe por quê? Lá em Provérbios 16, verso 9 vai dizer: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem tem dirigido os seus passos? A sua vontade ou a vontade de Deus? Porque o salmista vai dizer: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. É Ele que tem direcionado os seus passos, ou é a sua racionalidade? É Ele que está direcionando os seus passos, ou é a sua sabedoria? Presta atenção. Paulo, ele decide obedecer a Deus, sim ou não? Ele obedece a Deus. E nós precisamos entender uma coisa: é exatamente depois da obediência, é exatamente quando nós escolhemos obedecer, que Deus traz a direção certa. Depois que você ouve o não de Deus e decide obedecer, de repente Ele fala: o não era para ir para lá, mas era para ir para cá. O que Paulo faz? O texto nos diz. O texto não está dizendo que Paulo esperneou, chorou, reclamou. Paulo foi descansar. Enquanto ele descansava, ele teve o quê? Uma visão.
Sabe o que eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida, querido? Enquanto você descansa, Deus vai trazer direção para a sua casa. Enquanto você descansa, Deus vai lhe conceder visão, direcionamento. Eu não estou entendendo não, mas quando você descansa, mesmo em meio ao não, Ele vem com a direção certa para o lugar do clamor. Paulo está lá, descansando, e de repente ele tem uma visão de um homem chamando ele para Macedônia. Deus sabe exatamente aonde você precisa ir, e Deus sabe exatamente o lugar aonde você vai ser resposta. Presta atenção. Estava falando pela manhã que ontem nós estamos sem carro, aconteceu um livramento de Deus, já contei isso aqui. E no sábado recebi uma mensagem. Isso. Recebi uma mensagem de uma moça que estava visitando a nossa igreja e falou que uma moça tinha sofrido um acidente. 21 anos. Maria Eduarda. Ore por ela. Amém? Está lá na Santa Casa. Eu recebi essa mensagem, ela falou assim: nós vamos reunir aqui na Santa Casa, se o senhor puder vir, para a gente orar juntos. Eu falei assim: não, eu vou ir. Somos lá 8 horas da noite para orar. Aí no sábado, né? Vamos orar lá. Na sexta mesmo, tá vendo? Minha esposa que é boa de memória. Na sexta fomos lá orar. Chegamos lá, tantos jovens lá na porta do hospital, gente. Tantos jovens, rezando, orando do jeito deles, rezando, clamando pela vida da Maria Eduarda. A Maria Eduarda não tem noção do quanto ela é amada. Ela está lá na CTI, mas tem um povo clamando e orando por ela. Mas enfim, nós oramos. Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra, orei ali. Na sexta-feira nós vamos lá de novo e o Lucas vai ir comigo. Você já está sabendo, marca compromisso não, Lucas. Presta atenção. Enquanto eu ia embora, fui pegar o Uber, me desloquei para um ponto mais próximo para facilitar a vida do Uber. Quando você for pegar Uber, fica num lugar bom para o Uber parar, facilitar, tá bom? O Uber agradece, amém? E aí sentei lá e de repente veio um homem pedindo o quê? Dinheiro. E de fato eu não tinha dinheiro. Hoje a gente anda só com cartão. Estava pedindo Uber ali no celular. Falei assim: meu irmão, não tem dinheiro. Aí eu falei assim: mas senta aqui que eu vou orar por você. E aí eu me lembrei de Pedro e João indo para o templo. E eu disse para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. E abracei aquele homem e comecei a orar por ele lá no ponto de ônibus. Comecei a orar por ele, ele começou a chorar e começou a contar a história dele. E foi um momento tão maravilhoso ali, orando por aquele homem. E eu te falo uma coisa: havia um propósito de Deus até para eu estar sem carro. Porque se eu não tivesse sem carro, eu não ia encontrar com aquele homem. Tem coisas que você não entende, mas Deus já preparou o caminho para você encontrar com pessoas para o qual você vai ser resposta para essas pessoas. Você vai ser resposta. Não estou entendendo, Deus, por que aconteceu isso, querido? Por que aconteceu isso, Deus? Querido, eu quero te dizer algo, querido. Não, você não vai entender o que está acontecendo, mas aquilo que aconteceu vai te impulsionar para abençoar a vida de alguém. E se aquele homem recebeu aquela palavra, querido, tudo já valeu a pena. Nós precisamos, querido, estar nesse lugar de sermos resposta. Porque existe um povo aí fora clamando para que você seja a resposta. E Deus está te livrando. Não é para viver uma vida meramente para você. Deus está te livrando para que você possa ser uma vida que possa ser resposta para outras vidas, em nome de Jesus. Então, querido, o não de Deus é um livramento para a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Agora abra a sua Bíblia aí em Atos, volta um pouquinho aí comigo. Atos, capítulo 12. Atos 12, nós vamos ler a partir do verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz.
Naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Do prendido, lançou no cárcere, ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Repita comigo: a igreja orava intensamente. Versículo 6. Na noite anterior, em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passando a primeira e a segunda guarda, chegando no portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Olha o que está acontecendo aqui. Algo sobrenatural. Presta atenção. Havia uma perseguição contra a igreja, e a perseguição, ela tinha ficado mais calorosa, porque Herodes tinha prendido muitos que pertenciam à igreja. E não só isso, ele prendeu, mas ele também matou. Antes de Pedro ser preso, Tiago, irmão de João, tinha acabado de ser morto. E agora Pedro, ele está preso, encarcerado. Por quê? Porque Herodes tinha um propósito. Qual que era o propósito? Tomar um cafezinho com ele no outro dia. Era isso? Não. O propósito de Herodes era matar Pedro, acabar com a vida de Pedro. Pedro, ele está preso, acorrentado, soldados de um lado, soldado do outro, portão de ferro à frente. Não tinha como ele sair daquele lugar. Mas presta atenção, existia uma igreja orando por Pedro. Existia um povo clamando, e não era apenas uma oração qualquer, era uma oração intensa. Intensamente aquele povo estava orando. E quando o povo de Deus se levanta para orar, querido, não existe lugar que não tenha saída, que Deus não venha providenciar uma entrada. Não tinha saída, mas de repente abre a porta e ele pode sair. Como estão me entendendo? Aonde não tem saída, Deus providencia o escape. Pensa na situação de Pedro. Já parou para pensar isso, Sâmara? Olha, Pedro detido, preso, acorrentado. Sabe qual que é a notícia? Pedro, Tiago já morreu. Amanhã é sua vez, você vai ser julgado.
A minha pergunta para você é: como você estaria um dia antes do seu julgamento? Correndo o risco de morrer. Não sei você, talvez você estaria lá. Você ia passar um WhatsApp para a igreja e falar: traz os meus pertences, mas não esquece o calmante não. Traz os meus pertences, mas traz um remédio para dormir, que eu estou apavorado, eu estou com medo. Traz o Rivotril, que eu estou enlouquecendo nesse lugar. Desesperado, ansioso, com medo, tremendo. Essa seria a nossa situação, no meio de um caos, correndo risco de morte. Mas a Bíblia diz que Pedro estava acorrentado, um soldado de um lado, outro de outro, e Pedro estava dormindo. Enquanto Pedro dormia, havia alguém orando por ele. Enquanto Pedro dormia, a igreja orava. Queridos, tem muitos cenários que você está vivendo, um caos, e você consegue ter paz, porque tem alguém orando por você, tem alguém clamando pela sua vida, tem gente se levantando de madrugada e colocando o seu nome na oração. Presta atenção. Ontem à noite estava estudando esse sermão, eu acordo mais cedo do domingo para repassar a mensagem, para ler, estudar de novo. E olha o que aconteceu. 2 horas da manhã, o que eu estava fazendo? Dormindo. Você também estava dormindo, em nome de Jesus? Estava dormindo. Quando eu fui estudar hoje, eu abri meu WhatsApp. Eu recebi uma mensagem. Nessa madrugada eu estava orando pelo Senhor. Nessa madrugada eu estava orando pela sua vida. Nessa madrugada eu estava clamando pela sua vida. Você não tem noção, mas enquanto você dorme, tem alguém orando por você. Você não conhece, você não sabe, mas Deus desperta alguém nesse país para orar pela vida da Samila. Deus desperta alguém nesse país para orar pela vida da Gabi. Deus desperta alguém nesse país para orar por você. Existem livramentos que você está recebendo porque tem alguém que ora, que clama. Quantos tem aqui mãe que ora? Diga glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, se você tem uma mãe de oração, você não sabe quantos livramentos que você já teve. Minha sogra que conta isso. Minha sogra disse que orava de madrugada, quando meu cunhado ia para a balada. De repente, no meio da oração, quem que batia no portão? Ele. Deu um negócio lá, deu vontade de ir embora. Existem lugares que nós não podemos chegar, mas não existem lugares que sejam impossíveis para uma oração entrar. A oração chega. Presta atenção. Enquanto Pedro estava dormindo, a igreja estava o quê? Orando. E enquanto a igreja orava, Deus enviava um anjo. Pedro está dormindo tranquilo, o anjo bate em Pedro, Pedro acorda. O que está acontecendo? Eu não sei se já acordou-se de madrugada, não sabendo nada que está acontecendo. Parece que não fez o download ainda, né? Eu acho que o Pedro acordou assim. O anjo falou: veste a roupa. Pedro está vestindo a roupa, está saindo. As algemas estão caindo. Correntes estão sendo quebradas. Porque quando um povo ora, as correntes quebram, as portas se abrem, querido. Algo está acontecendo sobrenatural. O anjo está de mão dada com Pedro, querido. Enquanto nós oramos, em nome de Jesus, aquela pessoa da sua família, o anjo vai tocar, vai curar, vai libertar, vai transformar. Se você recebe isso, diga glória a Deus. Presta atenção. O anjo está saindo. Vamos, Pedro. Pedro coloca a capa, coloca a roupa. Sabe o que Pedro está fazendo? Está entendendo nada. Ele não está entendendo nada. Não é isso que o texto diz? O Pedro não está sabendo se é sonho, se é visão. Só quando ele está do lado de fora, ele fala: foi Deus mesmo, hein? Deus que fez o milagre. Tem coisas que você vai viver em nome de Jesus que você não vai entender nada. Mas quando você olhar para trás, você falar: foi Deus, só pode ter sido Ele, foi milagre, isso é um milagre, isso é um milagre de Deus. É o que está acontecendo com Pedro. Pedro está sendo liberto, porque uma igreja se levantou em oração.
oração. Queridos, Deus nos concede livramento. Se você está aqui é porque Deus está te dando livramento, é porque Deus tem guardado a sua vida, é porque Deus tem preservado a sua alma no meio do caos. Mas presta atenção, voltando lá no primeiro tópico, Jesus falou para Pedro: eu orei para que a sua fé não desfaleça. Mas qual que é o outro recado que Jesus dá para Pedro? Porque Pedro, quando você se converter, você vai ir e fortalecer os seus irmãos. Sabe por que a sua fé não vai desfalecer? Sabe por que você não vai desfalecer em meio a esse caos? Porque o caos que você está vivendo hoje é a resposta do irmão amanhã. A dificuldade que você está vivendo hoje, amanhã você vai sentar com alguém e falar: eu passei por isso, eu já passei por isso, e pode ficar tranquilo, se Deus agiu na minha vida, vai agir na sua também. Você será a resposta em nome de Jesus. Ele quer fazer mais, querido, em nós e através de nós, que nós possamos ser essa igreja que se levanta em oração, essa igreja que se levanta para clamar. Por isso eu te convido nesse momento, feche seus olhos por um minuto, feche seus olhos. E nesse momento, querido, não é o momento de você orar por você. Esse momento é o momento de você orar por alguém que Deus vai colocar no seu coração aí agora. Deus vai colocar agora pessoas aí no seu coração, pessoas que estão aprisionadas nas drogas, pessoas que estão afundadas na depressão, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão vivendo uma crise. Agora abra a sua boca em clamor. Nós somos a igreja. Enquanto nós oramos, o Espírito Santo opera. Enquanto nós oramos, os anjos estão tocando, eles estão curando, eles estão libertando. Jesus, há poder no teu nome, há poder no teu nome. E nós oramos como igreja: Senhor, em nome de Jesus, cura aquele que está enfermo, cura aquele que está no leito. Jesus, nós oramos aquele que está no fundo do poço, preso dentro do quarto, pensando em suicídio. Em nome de Jesus, o Senhor envia um anjo de vida agora, em nome de Jesus, trazendo vida sobre esse quarto fechado. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem: depressão caia por terra. Pai, pessoas que estão presas, acorrentadas em tantos vícios, nós oramos em nome de Jesus. Cadeias serão quebradas, correntes serão despedaçadas. Nós já podemos contemplar, Jesus, pessoas livres, libertas, curadas, saradas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.